Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Meu nome é Silvana Caetano Costa, eu sou voluntária da ACIPEC e hoje eu trouxe como tema de palestra a gratidão. Vou falar um pouquinho sobre a ACIPEC, sobre a Conscienciologia e depois entrar no tema da palestra, que é a gratidão. Então, a ACIPEC é a Associação Internacional e Independente de Pesquisas da Conscienciologia. Ela é uma instituição de pesquisa, de estudos e ensino fundamentados prioritariamente na Conscienciologia. Ela é uma associação sem fins lucrativos e a sua sede fica na cidade de Jundiaí, em São Paulo. E o que é a Conscienciologia? A Conscienciologia é a ciência dedicada ao estudo da consciência, a consciência que somos todos nós. O objetivo é propiciar o autoconhecimento, buscando entender quem nós somos, como nós evoluímos, qual a nossa programação existencial, ou seja, o que nós viemos fazer aqui nessa vida, a nossa missão nessa vida. A ciência Conscienciologia tem uma abordagem diferente da ciência convencional, porque ela aceita a hipótese da existência de outras vidas, outros corpos energéticos, além do corpo físico, e também outras dimensões, além desta material, na qual nos manifestamos. Como a Conscienciologia estuda a consciência? A Conscienciologia estuda a consciência a partir de determinados pilares. O primeiro deles é a holossomática. Segundo a Conscienciologia, nós nos utilizamos de 4 corpos para nos manifestar nesse planeta. O primeiro deles, o corpo físico, que ela denomina de soma. O corpo das energias, o energossoma, que é responsável pelas trocas energéticas entre as pessoas e entre os ambientes. O corpo das emoções, o psicossoma, também conhecido em outras linhas como o corpo astral, perispírito e, por último, o corpo mental, o corpo da razão, do discernimento, o mental soma. A multiexistencialidade. Nós vivemos várias vidas. A consciência já existia antes do nascimento físico e continuará a existir depois da morte, ou da dessoma, o descarte do soma. A multidimensionalidade. Nós interagimos em várias dimensões. A manifestação da consciência é multidimensional. A bioenergética. Nós trocamos energias com o meio e com as demais consciências. A cosmoética mostra o nível evolutivo pessoal de cada consciência, através da postura incorruptível de cada pessoa. Ela também é uma ética além da ética convencional. É conhecida como uma ética cósmica, universal. E, por fim, a autopesquisa é a experimentação antes da crença. Eu sou o experimentador e também o objeto da minha pesquisa. A ideia é eu me conhecer mais, eu me experimentar mais, para poder melhorar e evoluir. A Conscienciologia traz um princípio basilar que nós vamos encontrar em todas as atividades da ACIPEC e da Conscienciologia. E diz o seguinte, que você não deve acreditar em nada, nem mesmo no que está ouvindo aqui nessa palestra. Que esteja aberto a novas informações, analise-as, reflita e, se possível, tenha suas próprias experiências. E somente depois veja se essas informações fazem sentido para você. A ACIPEC possui um portal bem interessante que você pode acessar através do endereço portal-acipec.org. Dá para você acessar por aqui as páginas da ACIPEC do Instagram, do Facebook,
do YouTube. Entrando aqui, você terá acesso a mais de 50 cursos gravados online pela CIPEC, sobre os diversos temas abordados pela Conscienciologia. Se você se interessar, você pode entrar na nossa lojinha virtual Evolua Up, adquirir o curso da sua preferência e terá acesso a ele por 90 dias. Também terá acesso a livros, palestras, relatos, ao projeto SETA, que é o Campo Ectoplásmico Terapêutico de Autocura, desenvolvido pela CIPEC. É uma página muito rica e interessante que está à disposição dos interessados em conhecer um pouco mais da CIPEC, dos nossos produtos e também da Conscienciologia. Agora a gente vai entrar no tema da palestra propriamente dito, que é a gratidão. Eu trouxe alguns temas abordando alguns subtemas da gratidão, é um tema muito amplo, né? E eu trouxe da seguinte forma: uma definição, a definição dada pelo dicionário, pela psicologia, pela neurociência e pela conscienciologia. Trouxe também os travões que impedem o desenvolvimento da gratidão. Eu escolhi 4: o orgulho, o egoísmo, o foco na falta e o foco na reclamação. O desenvolvimento da gratidão propriamente dito, através do reconhecer, do expressar e do retribuir. E trouxe também algumas técnicas para o desenvolvimento da gratidão. Então vamos lá para a definição. Pelo dicionário, a gratidão é o reconhecimento por um benefício recebido, é o agradecimento, é dar provas de gratidão. A Conscienciologia diz que é a qualidade ou trafor, isso é, o nosso traço-força expresso em palavras, em gestos ou atitudes de quem é grato, ou do estado de reconhecimento espontâneo da a consciência intrafísica que somos nós, ao autor ou autora do benefício, auxílio, favor, obséquio, intercessão fraterna ou serviço relevante. Essa definição trazida pelo professor Valdo Vieira da gratidão sugere que ela, sendo uma qualidade, pode ser desenvolvida por qualquer pessoa interessada e retira dela a aura religiosa de ser um dom isento de esforço pessoal para conquistá-la. Ao contrário, ela é fruto de amadurecimento consciencial no sentido da pessoa de sair de si mesma e olhar para o outro. A psicologia diz que pessoas gratas possuem níveis elevados de emoções positivas, sendo mais criativas, prestativas, generosas, benevolentes, autoconfiantes, autocontroladas. Consequentemente, possuem maior capacidade de autossuperação e registro de boas memórias, estando menos expostas aos sentimentos negativos, como a inveja, ressentimentos, ganância e amargura. O psicólogo e escritor norte-americano Robert Amos escreveu o livro Agradeça e Seja Feliz. Ele é professor de psicologia positiva e ele traz nesse livro bastante pesquisas sobre os efeitos da gratidão em problemas psicológicos, emocionais, físicos e interpessoais. A partir de um determinado momento do livro, ele se volta mais para o divino, para um lado religioso, mas não invalida as pesquisas, as conclusões que ele chega pela gratidão, fazer as pessoas sintonizarem com o seu eu interior. É muito bacana mesmo o livro, para quem tem interesse em se aprofundar no tema, né? Então ele diz o seguinte, que estudos sobre o cultivo da gratidão relatam fazer as pessoas obterem vários benefícios
psicológicos, físicos e interpessoais. Segundo ele, quem pratica a gratidão parece mais feliz e é melhor companhia. A neurociência diz que o cérebro humano pode ser condicionado a ser grato e que tal sentimento ativa o sistema de recompensa, libera a dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo prazer e pelo bem-estar, a serotonina, conhecida como hormônio da felicidade, e também aumenta a atividade do hipotálamo, que é o controlador de grande parte do funcionamento do corpo humano, associados à felicidade e ao bem-estar. A professora Karine Brito, no seu livro Gratidão, diz que quando nós passamos por uma doença grave, inevitavelmente nós começamos a pensar sobre a nossa vida e a maneira como estamos vivendo. Nós somos então encostados na parede da evolução e começamos a refletir sobre os nossos atos. Segundo a Conscienciologia, a própria pessoa busca a cura para suas dificuldades na medida em que se torna autovigilante quanto às suas posturas, buscando alternativas mais sadias de comportamentos para a superação dos maus hábitos. Então aqui agora nós vamos entrar no primeiro travão que eu trouxe aqui ao desenvolvimento da gratidão, que é o orgulho. Segundo a Conscienciologia, o verbete orgulho, um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, ele define o orgulho como o traço fardo, isto é, o traço imaturo, o defeito da consciência caracterizado pela distorção autoperceptiva. Ela distorce a sua imagem para si mesma, uma interpretação irrealista, um falso autoconceito, uma convicção de superioridade, uma autoadmiração excessiva, uma baixa autocrítica e um prazeroso desprezo em relação aos seus compassageiros evolutivos, comprometendo a própria evolução pessoal e grupal. O orgulho é, na minha opinião, o maior travão impedidor ao desenvolvimento da gratidão, porque o orgulhoso está sempre se autodefendendo. Ele se sente superior aos demais e tem dificuldades em admitir os próprios defeitos, normalmente cultivando sentimentos como raiva, como mágoa e como ressentimentos. Ele despreza a ajuda do outro e vai sempre tentar desmerecer a benesse recebida, tipo, isso não é tão importante para mim, não conseguindo reconhecer que foi ajudado, ou ainda vai tentar desmerecer o próprio benfeitor para não se sentir menor. Ele não consegue apreciar a benesse recebida, pois ele sequer concebe necessitar de ajuda. A consciência orgulhosa monta uma fachada sobre si mesma, não admitindo ser ajudada, muito menos agradecida. Eu trouxe aqui algumas posturas para a gente refletir se a gente traz isso na nossa manifestação diária, né? Que são posturas características de pessoa orgulhosa. Você entra em situação na qual tem chance de perder ou só entra para ganhar? Identifica o medo de fracasso? Está sempre competindo, entendendo a perda como um fracasso? Você identifica a necessidade excessiva de controle sobre tudo, buscando manter a zona de conforto? Acredita que se tiver o controle total de tudo, estará seguro? Você se considera superior aos demais? É intolerante perante os erros alheios? Apenas o seu desejo importa, não aceitando erros das outras pessoas? Você se considera independente, sem precisar de ninguém? Tem dificuldades em pedir ou admitir a necessidade de ajuda?
Pensa não precisar da ajuda do outro, pois necessitar dela é sinal de inferioridade para você? Você se sente humilhado com facilidade? Precisa estar sempre sendo elogiado? Você identifica a necessidade de mentir para manter aparências? Já se percebeu em situações difíceis relacionadas a heteroaprovações? O mais importante para você é a imagem que os outros fazem de você sem nenhum compromisso com a verdade? Você mantém posicionamentos simplesmente para não dar o braço a torcer? Com qual frequência? Ter sempre razão faz você se sentir acima de todos? Você se identifica vulnerável? Qual aspecto busca esconder para se mostrar forte perante os outros? Tenta o tempo todo esconder os próprios sentimentos para não demonstrar a sua insegurança e o medo de ser criticado? Algumas posturas para a autossuperação do orgulho. Admitir o trafar, isto é, o defeito, o traço imaturo, agora explícito. Reconhecer o defeito a ser trabalhado. Atentar-se à assistência dos amparadores, observando insights e intuições para assistir melhor. Reconhecer ser passível de erro, sendo este parte do processo de aprendizagem. Estamos todos evoluindo e como todos cometemos erros. Buscar o autocontrole das energias pessoais e da autopensenidade, lançando mão de técnicas energéticas e pensênicas. Sair da superficialidade, buscando valorizar sempre o conteúdo acima da forma. Aplicar a autenticidade consciencial nas inter-relações conscienciais. Ser sincero, ser autêntico em todas as relações com as demais pessoas. Tornar-se uma pessoa grata com sinceridade. Reconhecer e expressar gratidão às inúmeras benesses recebidas, retribuindo quando possível. O segundo travão aqui que eu trouxe ao desenvolvimento da gratidão é o egoísmo. O egoísmo, na conscienciologia, é a tendência de uma consciência se concentrar de forma excessiva em si mesma, desvalorizando a importância e interesse dos outros. É visto como um obstáculo à evolução consciencial, pois impede que a consciência se abra para a interajuda, para a justiça e para a compreensão do outro. É o oposto do altruísmo, que é a capacidade de colocar os interesses dos outros acima dos próprios interesses. Eu trouxe também aqui algumas posturas para a gente refletir se a gente tem isso na nossa manifestação. O gosto pelo poder, conferido pelos bens materiais. O poder de ter, sobrepujando o poder de ser. O ter para você é a sua maior conquista, pois a sua atenção está sempre voltada e direcionada a possuir mais e mais bens materiais. A crença de ser especial e único, em decorrência disso, espera dos outros admiração excessiva. O sentimento grandioso da importância de si mesmo, expresso, por exemplo, através da valorização distorcida das próprias realizações e talentos. A pouca capacidade de arrependimento e pedido de desculpa genuíno. Agora aqui, posturas para a autossuperação do egoísmo. Aproveitar as experiências negativas, refletindo sobre a necessidade da reciclagem, da transformação contínua dos traços egóicos. Buscar fazer uma relação
entre as experiências negativas vivenciadas e os fatos egóicos que levaram a essa experiência, para tentar transformá-los. Estabelecer postura amigável, abnegada, generosa, solidária e altruísta diante das extrapolações do ego. Entender que estamos todos evoluindo, cada um no seu tempo. Assistir às consciências a partir do respeito individual, aplicando o binômio admiração-discordância. Eu posso não concordar com o ponto de vista do outro, mas eu preciso respeitá-lo. A mudança do ego para melhor é fundamental para que a consciência possa se expandir, abandonando as limitações e as preocupações egoístas. O egoísmo é um traço da personalidade que precisa ser trabalhado para quem deseja desenvolver-se e evoluir, alcançando uma harmonia de paz com o universo. O terceiro travão aqui, ao desenvolvimento da gratidão que eu trouxe, é o foco na falta. E eu trouxe aqui uma frase do filósofo estoico Epiteto, que diz o seguinte: todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que nós temos. É um homem sábio, aquele que não se entristece pelas coisas que não tem, mas se alegra pelas coisas que tem. As pessoas têm uma tendência de focar naquilo que lhes falta, aquilo que poderia ser, o que poderia acontecer, o que não existe ou o que está por vir, o cabelo que não tem, o corpo que não tem, o marido ou a esposa que não tem, o filho que não tem, o emprego que não tem, a viagem que não fez ainda, a casa de praia e o carro que não tem. Enfim, uma vida repleta de desejos, mas sem nenhuma real satisfação. Quando falta a valorização do que se tem, do que já se é, do que já se conquistou até o momento, nós temos evidências de ingratidão no micro-universo consciencial. E aqui o último travão que eu trouxe ao desenvolvimento da gratidão, que é o foco na reclamação. Se a nossa mente estiver cheia de queixas, não sobra espaço para a gratidão entrar. Cada reclamação é como uma pedra colocada em uma mochila invisível, uma, depois outra, até que o peso começa a nos esgotar e a gente começa a se questionar: por que eu me sinto sempre tão cansado? Reclamar pode se transformar em um vício silencioso, mas como todo vício tem cura. A cura começa quando nós começamos a enxergar o lado positivo de tudo, de todos e de todas as coisas. Não é possível, por mais que tentemos, viver divididos entre o reclamar e o agradecer ao mesmo tempo, entre o ter raiva e paz no mesmo coração. Quando nós reclamamos, transformamos um detalhe comum num drama sem fim. Um trânsito vira uma tortura, uma fila vira um castigo, um atraso vira tragédia. E com isso, nós vamos treinando a nossa mente a sempre esperar pelo pior em todas as situações. A gratidão é um antídoto simples contra isso, dissolvendo as sombras das queixas, nos devolvendo a consciência, lembrando do que já temos, do que já vencemos, do que ainda está de pé, mesmo nos dias mais difíceis. Por exemplo, em um engarrafamento no trânsito, ao invés de reclamar, nós podemos dizer: eu estou seguro, eu estou dentro de um carro e vou aproveitar esses momentos para ouvir algo que me eleve. Pequenos gestos como esse vão nos transformando em pessoas mais gratas.
E é como se nós disséssemos ao universo: eu escolho enxergar o que é bom, mesmo quando tudo não está perfeito. Agora nós vamos entrar no desenvolvimento da gratidão propriamente dito. Eu me baseei no livro da professora Karine Brito, Gratidão, Reconhecer, Expressar e Retribuir. Ela é psicóloga de psicologia positiva, ela é consciencióloga e ela faz comparações, analogias, paralelos entre a gratidão na psicologia e a gratidão na conscienciologia. Ela traz abordagens bastante interessantes para quem tiver interesse em se aprofundar e cultivar mais esse sentimento elevado, né? Então, para ela, para desenvolver a gratidão, a consciência precisa ter vontade, praticá-la no cotidiano, dedicando tempo para reconhecer, para expressar e retribuir o que tem recebido ontem e hoje. Então, o reconhecimento, ela traz como primeiro passo necessário ao desenvolvimento da gratidão. Reconhecer que fomos beneficiados pela bondade de alguém e não poderíamos ser quem somos ou estar onde estamos na vida sem a contribuição dos outros. Reconhecer é conhecer de novo, isto é, pensar a respeito de uma situação vivenciada, de um fato traumático vivido de modo diferente. Eu quero trazer aqui um exemplo pessoal, né? Eu conheci a conscienciologia um ano antes de ser diagnosticada com uma doença grave. E os conceitos, esse novo paradigma me trouxe e me ajudou a enfrentar a situação com uma visão muito diferente, sem vitimização. E eu compreendi que ali, naquele processo da doença, eu tinha a oportunidade de aprendizado, de mudança, de reciclagem de alguns traços do meu temperamento. Começou a surgir em mim, então, um profundo sentimento de gratidão. E eu percebi que muita bondade ocorria independente das minhas ações. Nós recebemos ajuda alheia no passado, no presente, nessa e em outras dimensões o tempo todo. Aqueles que têm sentimento de gratidão regularmente recebem benefícios emocionais, físicos e interpessoais. Também se sentem mais amorosos, dispostos a perdoar, alegres, lidando melhor com o estresse diário. Essa escolha pela gratidão também nos ajuda a tomar uma decisão consciente de ver o lado bom das coisas e dos fatos e não o lado ruim, mostrando que as nossas reações internas não são determinadas por forças externas. Vai requerer de nós esforço, vontade e determinação. Expressar é o segundo passo ao desenvolvimento da gratidão. É uma etapa fundamental, cujo foco de atenção é o outro e não mais a si próprio. Expressar a gratidão através de palavras, de gestos e atitudes, aquela consciência que nos concedeu um benefício de maneira direta ou indiretamente. Tornar público o agradecimento é sempre uma decisão pessoal. Segundo o professor Valdo Vieira, a nossa maior gratidão, isso é, a nossa maxi gratidão, deve ser a nossa mãe, por um motivo muito simples. Ela nos deu a vida, a oportunidade de ressomar e de evoluir. Expressar a nossa gratidão também não deve se restringir somente àquelas pessoas que nós admiramos, que nós gostamos ou com as quais nós concordamos. É fácil sentir gratidão quando o benfeitor é alguém a quem temos afeto.
Se torna mais difícil expressá-la quando discordamos da pessoa que está nos ajudando. E o fato de discordarmos da pessoa que está nos ajudando não invalida o ato de generosidade que nós estamos recebendo. A partir do momento que eu expresso a minha gratidão com as pessoas, o outro também vai se abrindo para expor seus sentimentos. Ao estudar a gratidão, eu percebi o quanto eu não expressava os meus sentimentos para com o meu grupo kármico, para as pessoas que eu amo. Eu comecei então a fazer um movimento nesse sentido e eu percebi que houve uma retribuição imediata. E por fim, a última etapa aqui é o desenvolvimento da gratidão, trazida pela professora Karine Brito, é o retribuir. É através da retribuição que a gratidão é colocada em prática. Ela é considerada a etapa final dentro do processo gratulatório. E retribuir a gratidão, na Conscienciologia, é um ato de autoconhecimento e evolução, que envolve o reconhecimento consciente de benefícios recebidos por nós e de ações que reflitam esse reconhecimento, com vistas ao bem-estar individual e coletivo. A postura de reciprocidade faz circular entre as pessoas um padrão energético de benignidade entre todas as consciências. Dentre as várias técnicas trazidas pela Conscienciologia, eu escolhi essas 3, que são com as quais eu mais me identifico, né? Então, a primeira técnica que eu trouxe aqui, a técnica da revisão gratulatória diária, que consiste em você fazer uma revisão antes de dormir do seu dia, refletindo sobre pelo que eu posso ser grato hoje. Inclua não só as coisas boas, mas também as dificuldades enfrentadas durante o dia, trazendo à memória fatos e pessoas que te ajudaram no decorrer desse dia. A segunda técnica, a técnica do pensamento contrafactual. A técnica consiste em imaginar como as coisas poderiam ter sido diferentes sem aquela ajuda de determinado benfeitor. Se você não tivesse recebido aquele auxílio oportuno naquela situação específica, como teria sido? O exercício de imaginarmos não tendo recebido determinada ajuda faz desenvolver o senso de gratidão em relação a tudo que foi recebido através daquela benesse específica. É uma ferramenta bastante interessante que nos ajuda a começar a desenvolver o traço da gratidão. E por último, eu trouxe a técnica da reflexão, que consiste em rememorar adversidades vivenciadas e superadas por nós ao longo da vida intrafísica, focando nos aspectos e nas consequências positivas tiradas dessas difíceis experiências. Essa técnica propõe reflexão quanto à nossa melhoria pessoal e o nosso crescimento decorrentes dessas vivências traumáticas e também o aumento da nossa capacidade, a partir dessas vivências, de enfrentar desafios, buscando um maior discernimento acerca das pessoas e situações que são realmente importantes para nós. E para encerrar aqui essa palestra, eu trouxe essa frase do professor Robert Emos, que diz o seguinte: a gratidão ajuda as pessoas a sentir emoções mais positivas, saborear boas experiências, melhorar sua saúde, lidar com as adversidades e construir relacionamentos fortes. A minha intenção ao trazer aqui o tema da gratidão, né, foi mostrar como o cultivo da gratidão podem levar as pessoas a obterem benefícios físicos, psicológicos, emocionais e espirituais. A minha gratidão a cada um de vocês
pela oportunidade de estar aqui compartilhando parte da minha pesquisa sobre o tema da gratidão. Também agradeço pela disponibilidade de cada um em assistirem essa palestra. Recebam, cada um, minhas melhores energias de paz e de fraternismo. Muito obrigada a todos.